Há encontros na nossa vida que podem nos trazer felicidade, nos trazer alegria, nos trazer transformações. E há encontro também em nossas vidas com pessoas que podem nos colocar para baixo, nos trazer tristeza, ser uma sequela na nossa vida que nós iremos carregar por muitos e muito tempo, muitos e muitos anos. Mas eu quero te dizer que os encontros que a Bíblia nos relata de pessoas com o Senhor Jesus, todos esses encontros foram benéficos, foram prazerosos e foram encontros de transformação para essas pessoas. A Bíblia nos relata sobre o encontro de Jesus com um cego chamado Bartimeu. Quando Jesus se encontrou com ele na cidade de Jericó, esse cego voltou a ver. O milagre aconteceu na vida dele. A Bíblia também nos relata sobre o encontro do Senhor Jesus com uma mulher da cidade de Naim. A Bíblia diz que ela era viúva e havia perdido o seu único filho e estava levando o seu filho para ser enterrado. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus se encontrou com ela e ela com o Senhor Jesus ressuscitou o seu filho. Seu filho voltou à vida. E houve alegria na vida desta mulher, na vida do seu filho que estava morto e na vida de todas as pessoas que a conheciam, toda a sua família. A Bíblia nos relata sobre o encontro de Jesus com a mulher com um fluxo de sangue, que há 12 anos sofria com essa enfermidade e já tinha gastado todos os seus recursos com médicos da época. E ninguém conseguia ajudá-la. Mas ela se encontrou com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus se encontrou com ela. E a cura aconteceu. A saúde foi restaurada. E a mulher voltou para sua casa de posse do seu milagre. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei quais são os levantes, quais são os problemas, as dificuldades que você tem passado, seja na área da saúde física, seja na área da saúde espiritual, financeira, eu não sei qual é o teu problema, mas eu quero te dizer com convicção que se há um encontro de você com o Senhor Jesus, se acontecer um encontro do Senhor Jesus com você, as coisas vão mudar. O milagre vai acontecer. Esse encontro vai ser muito benéfico para você. E o vídeo que estaremos trazendo hoje para a sua edificação nos relata sobre o encontro do Senhor Jesus com uma mulher de Samaria. Esse texto está em João capítulo 4, no Evangelho, na Bíblia Sagrada. E o encontro do Senhor Jesus com essa mulher foi transformador. Estaremos trazendo uma ministração feita pela pastora Lucimara, a minha esposa, que com certeza eu tenho convicção de que vai edificar a sua vida. E se houver um encontro seu com o Senhor Jesus, a sua vida vai mudar, a sua história vai ser transformada. Eu sou o presbítero José Antônio e você está no canal Palavra Viva e Eficaz. Logo depois da vinheta você ficará com esse vídeo edificante para a sua vida. Deus te abençoe e que a graça e o amor do Senhor esteja sobre você. Em nome do Senhor Jesus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Deus é bom. Deus é muito bom. A gente não sabe como Deus faz as coisas, né? Mas uma coisa eu tenho aprendido: Ele não perde o controle da situação. Eu e você nós perdemos. Eu e você se embaraçamos com as coisas. Mas se tem alguém que não se embaraça, é o nosso Deus. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, por estar aqui, por poder compartilhar algo que o Senhor tem falado comigo já há algum tempo. Quero louvar a Deus que hoje
Eu falava com meu esposo, nem sempre Deus trabalha da mesma forma, né? Tem dias que a gente vem tranquila, tem momentos que o Senhor nos dá a palavra tranquilo, mas tem outros dias que não é assim. E hoje eu precisei que o meu esposo orasse. Eu fui até o quarto, estava na sala, eu falei, ora por mim. Eu estava inquieta, eu já sou por natureza inquieta, mas eu estava além. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer? E aí eu queria compartilhar esse texto com você. E eu quero falar que o Senhor vai começar a marcar encontros. O Senhor vai começar a marcar encontros. Antes de eu entrar na palavra, às vezes a gente sai para fazer qualquer coisa na nossa rotina e a gente encontra pessoas, bate um papo rapidinho. Tem outras que a gente encontra e bate um longo papo. Tem umas que a gente passa 5 minutos conversando com a pessoa e é edificante, é estimulante, nos dá um up. Em compensação, tem outras que a gente passa 1 segundo e a gente sai, parece carregada, mas o Senhor, nesta noite, fala para mim e para você, eu vou começar a marcar encontros com a minha igreja. Abre a palavra do Senhor no livro do Evangelho de João, no seu capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. A partir do versículo 3 em diante. Estamos juntos? Estamos. E diz assim a palavra do Senhor. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da idade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salta para a vida eterna. Somente até aqui. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero pedir, Senhor, que a Tua palavra ela venha a gerar em nós aquilo que nós precisamos nessa noite. Verdadeiramente, Tu sabe como cada um de nós entramos aqui, Tu sabe das dificuldades, das necessidades, ó Pai. Mas como o Senhor tem falado comigo, Senhor, é noite que o Senhor vai começar a marcar alguns encontros, ó Pai. E como é bom encontrarmos com alguém que tem esta água viva, ó Pai. Por isso, Senhor, de mim eu não tenho absolutamente nada. Toda a expectativa do homem que venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. E que a Tua palavra faça o que Te apraz em nossas vidas. Assim nós oramos, ó Pai, e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, as regiões de Judéia e da Galileia estavam relativamente distantes, mas era um caminho comum
que as pessoas faziam, era um trajeto comum que as pessoas faziam. Mas muitas vezes, por conta dessa dificuldade, dessa rixa que o povo tinha com os samaritanos, o que eles faziam? Em vez de eles entrarem por Samaria, eles davam uma volta, eles passavam por fora, para evitar problema, para evitar qualquer tipo de complicação. Mas o que eu acho bonito é que Jesus não tem problema, Jesus não tem dificuldade de lidar com pessoas. Eu e você muitas vezes olhamos e falamos, eu não vou com a cara, eu não vou com o jeito, mas Jesus não tem esse tipo de problema. Ele passa por Samaria se necessário for, e o texto vai dizer que era necessário passar por Samaria. E Jesus vai entrar neste lugar chamado Samaria. E diz o versículo 5 assim, olha: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho. Percebe, amados, que Samaria, o texto vai dizer que é necessário. Porém, o texto vai dizer um outro lugar, Sicar. Agora, Sicar já não é mais necessário, é uma opção, é uma escolha. Então, para a gente entender mais ou menos como funciona, é assim. Imagina Samaria um lugar maior, então é São Paulo. Mas eu quero ir para Praia Grande, então eu vou passar por Sicar. O estado de São Paulo é maior, então o texto vai me dar a ideia, o sentido de que Jesus entra no estado, mas ele vai optar por passar por Sicar. Sicar não é a primeira vez que aparece aqui. Sicar, ela vai nos fazer menção lá em Gênesis, é a primeira vez que Sicar vai aparecer. O Sicar aonde? Em Gênesis. Só que ela muda o nome, porque com o passar do tempo alguns nomes mudam, algumas cidades mudam. E lá em Gênesis vai falar de Siquém. Siquém e Sicar é o mesmo lugar. Só que em Gênesis é Siquém e aqui é Sicar. O texto vai falar que é neste lugar que Jesus vai marcar um encontro com uma mulher. É neste lugar que ele prepara um encontro para uma pessoa. E por que eu fiz questão de trazer essa fala? Porque vamos voltar lá para a aula de geografia. O que é um vale? Um vale só é um vale quando ele está no meio de dois montes. Sicar é um vale. E Sicar não está localizado no meio de qualquer monte, ela está exatamente no meio do Monte Ebal e do Monte Gerizim. E talvez você já tenha ouvido falar nesses dois montes. Ebal, onde foram proferidas as maldições, e Gerizim, onde foi proferida as bênçãos. E Sicar está no meio, e é nesse meio que Jesus vai encontrar com essa mulher. E aí você pode perguntar para mim assim, o que significa esse meio? O que significa esse vale? Esse vale é o encontro da decisão. Ou ela vai escolher a bênção, ou ela vai escolher a maldição. Encontros com o Senhor Jesus é exatamente para nós escolhermos. O que tu quer, filha? A bênção ou a maldição? É tu que vai escolher. Então o Senhor Jesus, ele vai encontrar, ele vai marcar esse encontro com essa mulher neste lugar. E talvez você chegou aqui nessa noite exatamente assim. Eu estou no vale da decisão. E o texto sagrado vai dizer assim, olha: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Amados, se você parar para perguntar, isso a gente tem ouvido muito. Quando a gente faz uma pergunta simples, vai tudo bem? E aí as pessoas falam assim, vai tudo bem. Só que eu ando cansada. Eu ando cansada. É comum essa frase, pelo menos eu ouvi, vai tudo bem com você, vai tudo bem. Só que eu ando com cansaço. E o texto vai dizer que Jesus está cansado do caminho.
não o caminhante. E nós, como homens e mulheres de Deus, amados, nós podemos sim nos cansar do caminho, porque cansativo, exaustivo, lidar com vidas cansa. Mas o Senhor não estava cansado da mulher, não estava cansado do caminhante, Ele estava cansado do caminho. Tanto que essa mulher, ela vai questionar, ela vai perguntar, ela vai tirar dúvidas. E em nenhum momento a gente vê Jesus saindo fora. Ele vai responder a todas as indagações daquela mulher. É noite que o Senhor vai começar a marcar alguns encontros comigo e com você. Eu não sei se rápido, eu não sei se devagar, eu não sei, amados. O texto não vai dizer, eu não sei se esse bate-papo com essa mulher demorou 1 hora. Eu não sei se esse bate-papo, essa conversa demorou 2 horas, eu não sei, o texto não fala. Fato é que eu achei interessante, amados, eu nunca falei daquilo que eu exerço, daquilo que eu faço, mas para a gente fazer uma sessão terapêutica, pelo menos varia de 45 a 55 minutos cada sessão. Nós não podemos moldar ninguém. Nós podemos dar uma hipótese diagnóstica e encaminhar. Para que a gente chegue a uma hipótese diagnóstica de alguma coisa, pelo menos 4 sessões são necessárias ser feitas. Mas o que eu acho lindo é que quando Jesus marca um encontro com essa mulher, demorou 1 dia para ele diagnosticar o problema e resolver o problema dela. Eu quero dizer para você que tem encontros que o Senhor vai ter comigo e com você, que por problemas de anos, de tempos, vão se solucionar a partir dos encontros que o Senhor vai ter contigo e comigo. Porque o Senhor tem, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é a única que eu encontro na minha limitação. O Senhor tem pressa para fazer algumas coisas. E agora o texto vai dizer assim, olha, ele estava cansado no caminho e se assentou junto à fonte. Veio então uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus. O bate-papo agora com essa mulher começa. Jesus olha para ela, não conhece, nunca viu, nunca falou, mas a conversa vai começar. Vai beber. Imagine ninguém, você nunca ter visto uma pessoa e de repente já tem a rixa, já tem um problema. E Jesus olha para aquela mulher e fala, dá-me de beber. O nosso problema é que a gente precisa tudo ter um porquê. A gente tudo precisa ter uma explicação. E com Jesus não funciona assim. Nem sempre Ele vai explicar porque Ele está fazendo. Nem sempre Ele vai dar explicação por que Ele está dando, porque Ele está tirando. Ele simplesmente vai fazer porque Ele é Deus. E o texto vai dizer assim, olha, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Esse versículo aqui é o versículo mais lindo que eu acho desse texto e eu vou explicar por quê. A palavra de Deus vai dizer que os discípulos, está no plural. Não sei se estavam todos, mas todos costumavam a seguir Jesus. Então, 12 discípulos poderiam estar neste episódio. Eu não estudei esse detalhe, não sei se os 12 estavam ou não. Mas fato é que os discípulos estavam. E o texto sagrado vai dizer exatamente assim, olha, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Sabe o que eu acho lindo, amados? É que Jesus, para marcar esses encontros comigo e com você, se necessário for tirar pessoas, Ele vai tirar. Luciana, mas eram os discípulos, eles não estavam acostumados? Estavam, mas deixa eu te falar uma coisa, os discípulos sempre estão preparados para entender o que o Senhor Jesus ia fazer? Eu digo que não, porque tem um texto que
Tiago e Pedro, se eu não me engano, fala: Jesus, tu quer que nós venhamos a orar e desça fogo, que nem Elias orou? Aí eu te pergunto, eles entenderam alguma coisa de reino? Então, se necessário for, o Senhor Jesus vai tirar pessoas, ainda que sejam denominadas homens e mulheres de Deus, do caminho para Ele fazer aquilo que Ele precisa fazer. Mas nem eu e nem você vai atrapalhar o espetáculo da graça que o Senhor tem para fazer e marcar esses encontros. Porque se eu for um problema para o Senhor fazer na vida de alguém que está aqui, Ele vai me tirar de cena. Porque a gente tem uma mente muitas vezes problemática. A gente não entende o que Deus está fazendo, mas a gente fala do que Deus está fazendo. Então, os discípulos vão comprar pão. E fique despreocupado. Fique despreocupada, porque aquilo que o Senhor precisa fazer na minha e na tua vida, Ele vai fazer. Ele vai tirar pessoas do caminho, Ele vai, mas Ele vai fazer. O texto vai continuar dizendo assim, olha: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí ele explica porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Todo encontro com Jesus tem um propósito. Jesus não marca encontro simplesmente para tomar café na minha e na tua casa. Jesus não marca encontro simplesmente para comer uma pizza e acabar. Não, não. Todo encontro com o Senhor Jesus tem um propósito. E o texto vai falar: olha, se tu soubesse quem é que está te pedindo dessa água, eu tenho uma água viva. Aqui começa essa mulher a se despertar. Ela não conhece ainda Jesus, ela não sabe como é que vai acabar essa história, mas eu creio que alguma coisa começa a despertar. E encontros com Jesus têm este poder de despertar em nós algo. Aleluia! E amados, vai ser em vão se eu e você não entendermos porque é que o Senhor marca um encontro conosco. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Essa mulher era uma mulher observadora, porque ela olha para ele e fala: você não tem como tirar água, você não tem um cântaro para tirar uma água, você não tem um balde para tirar, você não, como é que você vai tirar? E ela dá uma informação interessante: o poço é fundo. Talvez tu entrou aqui sabendo a profundidade do teu poço, porque só pode falar de fundo, poço fundo, quem conhece. Só pode falar da profundidade do poço daquele que chegou no fundo do poço. E essa mulher estava no fundo do poço. Essa mulher chegou ao fundo do poço e relata: o poço é fundo, tu não tem como tirar. Como é que tu vai ainda tirar uma água viva? Aí o texto vai dizer assim, isso na conversa: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Quando o Senhor Jesus marca encontro conosco, uma das coisas que fica muito marcada na personalidade da pessoa é a humildade. Porque o que adianta você se encontrar com o Senhor Jesus se você não for humilde como Ele é? Essa mulher ainda não aconteceu o que precisava acontecer. E ela fala: por acaso tu é maior do que o nosso pai Jacó?
ó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio e os seus filhos e o seu gado. Essa mulher chega para Jesus falando de coisas mortas. Jacó já vivia ainda? Não, o poço existia, não tinha mais água, e o gado e os servos, tudo já tinha morrido. O Senhor marcou um encontro com aquela mulher para falar: olha, você está vivendo em coisas mortas, eu tenho coisa viva para te dar, eu tenho novidade divina para te dar. Tu está me apresentando coisa morta, e eu estou aqui para te falar sobre algo que ainda vai viver. Amados, quando o Senhor Jesus olha para aquela mulher era uma maquete de Samaria. Talvez você não saiba o que seja uma maquete. Uma maquete é uma miniatura de um empreendimento grande. Então, naquela maquete você consegue ver tudo o que vai ter naquele grande empreendimento, só que de forma menor. Então você vê que tem a piscina, você vê que tem o lugar de jogos, você vê que tem a sala de esporte, você vê tudo, só que em forma miniatura. Essa mulher que não tem o nome citado na Bíblia, ela é uma maquete de Samaria. Tudo que tinha ruim, aquela mulher representava. E como Jesus tinha pouco tempo, ele resolve escolher aquela mulher para ser a maquete do reino de Deus. Em vez de Jesus bater de porta em porta de Samaria, ele vai escolher uma mulher que ele sabe que ela vai dar grandes e bons frutos. Eu quero dizer que você tem essa responsabilidade, se não for uma dessas maquetes que o Senhor escolheu. É para isso que o Senhor tem tanta pressa de marcar esse encontro contigo. O texto sagrado vai dizer mais assim, olha, versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Amados, essa mulher, ela vivia numa condição moral estragadinha, vamos dizer assim. O texto sagrado vai dizer que ela teve 5 maridos e que o atual, a gente vai chegar lá. Então, quando Jesus propõe, não no sentido de barganhar, mas no sentido de mostrar para ela que o que ele tem a oferecer para ela é muito bom, quando Jesus vai oferecer para ela, ela entende que a proposta é boa. Por quê? Porque essa mulher, o texto sagrado vai dizer que ela ia buscar água por volta da meio-dia, o momento onde o sol rachava. E por que ela ia nesse horário? Porque não tinha ninguém. Porque a pior coisa, amadas e amados, não sei se você já teve essa situação, você chegar num lugar e perceber que alguém está falando de você e parar. É a pior sensação. Todas as vezes que essa mulher ia beber água, buscar água, ela lidava, ela enfrentava esse tipo de comportamento da sociedade. Olha lá vem ela de novo. Imagina as mulheres da época. Vem, vamos entrar. Meu amor, vamos sair daqui de perto. Pode ser que você seja o próximo. Porque nós convivemos com uma sociedade deste nível. Então a proposta para essa mulher parece muito interessante. Porque ela pensa, eu não vou ter que lidar mais com essa situação. Eu não vou ter que sair no pior horário do dia para vir buscar água. Eu não vou ter que lidar com mulheres tortas, com buchinho, com falácia. Era algo muito bom.
aqui nesse momento começa algo no encontro de Jesus com essa mulher. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não volte mais a ter sede, e venha aqui tirar. Não se escandalize, amadas e amados. Bingo. Jesus jogou a isca e ela fisgou. Ok, tu quer água? Então é o seguinte: uma condição. Vai chamar teu marido. Justo o que eu não posso apresentar, ele requer de mim. Jesus não sabia da condição dessa mulher. Jesus não sabe da minha e da tua condição. Como é que ele vai pedir aquilo que eu não posso? Parece que é brincadeira algumas coisas que o Senhor pede para nós. Sabe por quê, amados? Sabe por que Jesus faz essa pergunta para essa mulher? Porque uma coisa é saber. Ela sabia. E Jesus sabia também. Mas outra coisa é declarar. A gente só sabe que algo acabou dentro da nossa casa se a gente for lá e ver. Hoje não tem mais isso, mas na minha época, amados, a gente morava em famílias assim, uma do lado da outra. E o que acontecia? Quando alguém queria fazer bolo, ia lá pedir um pouquinho de açúcar. Ah, você tem um pouquinho de açúcar? Aí me dava um pouquinho de açúcar, aí depois ela ia pedir para mim um pouquinho, e a gente trocava. Agora imagina alguém vindo pedir alguma coisa para mim, eu falava: espera só um pouquinho, eu vou lá dentro buscar. Meu Deus, não tem. A gente só sabe que não tem quando a gente vai procurar. Vai lá e chama o teu marido. Tenho. E agora? Agora ela começa a cair na real. E tudo tem um porquê, amados. Essa mulher, ela foi marcada no encontro em Sicar. Um lugar onde ela está no meio da verdade e no meio da mentira. Ela vai ter que escolher. A vida dela até este momento foi uma grande mentira. Mas agora ela estava diante da verdade. Vai buscar teu marido, e a palavra que ela professa na boca dela, que ela declara é: tá bom, Jesus, espera aí que eu vou chamar meu marido. Não. Jesus, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens não tem marido. Isto disseste com verdade. Agora sim começa a fazer todo um sentido este encontro de Jesus com essa mulher, porque até aqui ela vivia na mentira, no engano, mas agora com um encontro com a verdade, ela começa a pensar e a viver verdade. E a Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem coisa melhor do que viver livre de engano, de mentira, de trapaça. Agora a conversa dessa mulher é outra. Eu já parto para terminar. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Até eu, né? Falando tudo isso da minha vida, até nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o monte em que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crês-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabe, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Agora o questionamento desta mulher em relação à verdade. Olha, é o seguinte: eu escuto desde sempre que o
deve adorar. Não quebrar protocolo, não tem lugar certo. Se tu tiver um coração disposto e disponível, tu entra no teu banheiro e tu adora. Se tu tiver um coração disposto e disponível, tu vai no teu quarto, tu vai na tua sala, tu está caminhando na rua e tu está adorando ao Senhor. Agora essa mulher fala, onde é? Não, filho. Quando você é liberta da verdade, você entende princípios do reino de Deus. E aí você pode perguntar assim para mim, então, senhora, para que esse encontro? O encontro que o Senhor quer ter conosco é para nos libertar de conceitos humanos. O encontro que o Senhor quer marcar comigo e com você é para quebrar alguns tabus, algumas formas com que os homens olham. Porque imagine se os discípulos estivessem nesse bate-papo. Eu imagino Pedro. Eu tenho Pedro, eu imagino mais ou menos. João não, João ia olhar, ia politicar a conversa, mas Pedro ia olhar e falar, gente, que negócio é esse? Porque tem coisas que o Senhor faz que a gente não está preparado para entender. E alguns encontros o Senhor vai começar a marcar comigo e com você para fazer exatamente isso. Aquilo que nós não compreendemos, aquilo que nós não entendemos, para que o nome dele seja glorificado. Eu sei como você entrou aqui nesta noite. Eu não sei como tem sido a sua semana. Eu não sei como tem sido o seu. Eu não sei como você acorda. Eu não sei como você vai dormir. Eu não sei como você sai para trabalhar. Eu não sei como você lidar com as notícias que chegam na tua casa. Eu não sei. Mas o Senhor me trouxe aqui, te trouxe aqui para falar. Eu vou começar a marcar encontro contigo para mudar algumas situações, para mudar algumas rotinas, para me ensinar e para te ensinar como é que o Senhor quer que o adore, como é que nós devemos servir ao Senhor. Essa mulher com certeza não foi a mesma. Não sei como foi a vida dela depois, mas ela teve um encontro que marcou a vida e marcou o mundo. Feche os olhos, eu quero orar por você e com você, Pai. A tua palavra ela foi lida. E eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque nós entramos aqui neste lugar, Senhor, verdadeiramente querendo novidades, ó Pai. Verdadeiramente querendo ter encontro contigo, Pai. Quebrar alguns conceitos que ao nosso entendimento, ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, a gente entende como sendo correto, Pai. E nós precisamos, Pai, entender que para alargar as tendas, como fora dito aqui, Pai, nós precisamos romper, ó Pai, com algumas formas de visões, com algumas formas de entendimento, ó Pai, com algumas religiosidades, com alguns caprichos, ó Pai. Nós precisamos estar totalmente dispostos e disponíveis para ir e fazer aquilo que o Senhor quer, ó Pai. Por isso, Senhor, começa a marcar encontros, ó Pai, comigo. Começa a marcar encontros com a tua igreja, com a tua noiva, Pai. Eu não sei, Senhor, quais têm sido as indagações dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó Pai. Eu não sei, Senhor, como cada um tem vivido, mas de uma coisa eu sei: quando nós nos encontramos com o Senhor, muitas coisas mudam, ó Pai. E nós precisamos nesta noite de mudança, Senhor. Por isso visita a cada um, Senhor, nesta noite, e faz aquilo que só o teu nome tem poder para fazer. Só o teu poder tem poder para fazer, ó Pai. Só a tua presença tem poder de mudar, Senhor. Que jorre águas vivas do nosso interior, ó Pai. Que o Senhor abençoe a tua igreja. É o que eu te peço, te agradeço, te louvo. Em nome de Jesus. Amém.